Oi, queridos, tudo bem com vocês? Passando aqui hoje para falar um pouquinho sobre a importância do diagnóstico. Para cada família, né, reage de uma forma. Para mim, o diagnóstico ele foi um divisor de águas. Moisés, até os 12 anos, eu não sabia nada sobre o autismo dele, então, literalmente, eu vivia às cegas. E para mim, foi assim, maravilhoso, porque aquele incômodo, sabe, que fica no peito de uma mãe, que meu filho é diferente, o comportamento dele é diferente, as pessoas percebiam também, mas eu não sabia o que que era. Então, eu tive muita facilidade para lidar com o diagnóstico, porque para mim o diagnóstico foi assim, simplesmente incrível, ele me deu respaldo para tanta coisa, o diagnóstico ele me aliviou, sabe, no sentido de poder ter respaldo para falar com escolas, para exigir os direitos do meu filho. Então o diagnóstico para mim ele tem assim um valor, um peso muito grande. E, por exemplo, tem mães, né, que eu converso no privado, que eu falo com vocês, tem famílias que passam pelo luto. É muito interessante, elas sofrem. Ai, Heloísa, eu tive o diagnóstico, estou fechando o diagnóstico, eu estou muito apavorada, estou com medo. E eu sempre falo com cada uma delas, agradeça. Tem crianças que eu converso com as mães, estão fechando o diagnóstico com 3 anos, 4 anos de idade. Isso é simplesmente vida, isso é maravilhoso demais, porque hoje em dia tem muita informação. Na minha época não tinha informação nenhuma, mas hoje já está com 23 anos. Então foi muito complicado, foi muito difícil. Então a partir do momento que você tem um diagnóstico, né, você simplesmente você tem uma luz muito grande e você vai buscando o que é melhor. Tem muita gente em formação, tem muita gente legal para seguir. Quem é mãe de pequenininho, tem várias pessoas, né, que são muito importantes lidando só com crianças. Quem descobre agora na adolescência, tem outras pessoas também falando mais do autismo na adolescência. Então isso é incrível. Então assim, para cada pessoa, para cada um de vocês que está fechando um diagnóstico, não fique angustiado, não fique chateado, fique assim, fique feliz. Fique feliz porque você vai ter um respaldo quando a sua criança chegar na fase escolar. Gente, escola ainda, Moisés já está com 23 anos e a escola não está preparada ainda para o autismo. Eles não sabem o que fazer. Muitas leis que já surgiram não funcionam com a escola. Então, é muita luta, é muita briga. Então, se você tem um diagnóstico, você realmente tem como você respaldar o seu filho. Quer ver um exemplo assim, muito legal? Quando eu soube, né? Quando eu tive realmente o diagnóstico do Moisés, muitas coisas que a escola às vezes não tinha a menor empatia, queria que ele participasse, por exemplo, de feira de ciências, feira disso. Ele ficava em crises, né? Eu não sabia que eram crises. E isso era muito legal, porque eu virei para a escola e falei, gente, acabou. Ele não vai fazer mais isso. Porque ele tem que participar em coisas de grupo, porque ele tem que interagir. A interação é boa para os dois lados. Só é válida se é boa para os dois lados. A interação forçada com pessoas que não te respeitam e com pessoas que fazem bullying com você não é uma interação saudável. Então isso não vale a pena. Então, com o diagnóstico, eu pude realmente assim respaldar meu filho em muitas decisões que eu precisei tomar na escola, sabe, de como ele vai fazer os trabalhos, ele passou a fazer sozinho, porque era uma luta para poder conseguir horário. Os coleguinhas às vezes não tinham aquela responsabilidade que ele tinha para fazer, e ele ficava na dependência de alguma coisa e a pessoa na última hora estava levando. Então assim, isso gerava crises nele. Isso era ruim, porque a família do autista, ele sofre. Eu sofria muito cada vez que o Moisés entrava numa crise. Então, tudo que eu pude fazer através do diagnóstico, com a escola, sabe? Gente, agora essa é a realidade do meu filho. Ele tem um diagnóstico do autismo, né? Nível de suporte 1 hoje. Na época, o laudo dele ainda está escrito a síndrome de Asperger, né? Que é hoje o nível 1. E eu fiz um resumo para a escola do que era, eu até falo isso no livro, e simplesmente a vida do meu filho ela mudou, não só a dele, como a nossa em casa, como família. A gente pôde pesquisar muitas coisas, a gente pôde buscar soluções para coisas bobas que geravam crises no Moisés, sabe? E só o diagnóstico faz isso, porque às vezes uma palavra de uma mãe, quantas vezes
Eu falava com a escola: olha, ele está incomodado com alguma coisa, não seria bom agir de outra forma? Não, isso é mimo. Você está mimando o seu menino. E isso não é bom, porque ele ainda vai ter que se transformar num homem um dia. Ah, gente, só vocês entendendo que homem maravilhoso meu filho se tornou, mas eu precisei realmente usar o diagnóstico para poder auxiliá-lo em todas as etapas. Também para poder, hoje ele tem o passe livre de condução, metrô, ônibus, tudo com a carteirinha, né, do autismo. Se viaja, tem o preferencial também de várias coisas. O que eu nunca consegui para ele é coisas relacionadas ao BPC, né, que é um salário mínimo por mês, essas coisas, porque infelizmente não condiz com a realidade dele, né? Ele já trabalha, ele é extremamente funcional, então isso não coube. Mas é muito bom ter o diagnóstico. Então lutem, não fiquem chateados. É claro, a gente se assusta, mas eu te garanto que é muito melhor saber o que seu filho tem do que ficar às escuras como eu fiquei. Fiquei 12 anos numa escuridão e foi tudo na base de Deus mesmo, me ajudando, me orientando, me direcionando, mas eu não tinha ideia realmente do que era. Então, para cada um de vocês aí, lute. Percebeu que o seu filho é diferente, é psicólogo, é psiquiatra, é neuropsicopedagogo, tudo isso vai chegar à conclusão do laudo, né? Do diagnóstico primeiro, né? Que é feito pelo psiquiatra, junto com a neuropsicopedagoga. Depois sai o laudo. Gente, é um respaldo maravilhoso, tá bom? Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo.